Oi, turminha, tudo bem com vocês? Bom, então hoje eu tô aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre como que ocorreu a mão de obra escrava no Brasil, tá? Que começou com os índios e depois veio os africanos. O que que acontece? Quando descobriram o Brasil, as terras que hoje é do Brasil, né? Quando chegou os portugueses aqui nas nossas terras, os índios já se habitavam aqui. Então, os índios, né, que teoricamente os índios estão aqui há muito tempo. E eles têm a própria cultura, eles têm a própria vivência. O que que acontece? Quando eles chegaram aqui nas nossas terras e percebeu que as terras que hoje é o Brasil era terras muito ricas, era terras que poderiam trazer plantações, que poderiam trazer ouro para os portugueses, eles começaram com o trabalho. O que era esses trabalhos? Começaram a produzir, a plantar, a cavar, a procurar ouro, enfim, né? A querer sempre mais, a enriquecer. Mas como que eles iam fazer esse trabalho se eles eram ricos? Se eles não pegavam no pesado. Eles tinham que ter alguém que pegasse no pesado. E eles não iam pagar por isso, porque antigamente não existia leis que protegesse o trabalhador, que protegesse o funcionário igual tem hoje em dia. Antigamente não. Bem, antigamente cada um trabalhava, se recebia bem, se não recebia, amém. E o recebimento não era em dinheiro, era em prato de comida, era um lugar para dormir, quando recebia. Então, eles precisavam de trabalhadores. Então, quando eles chegaram, começaram a ver que poderiam enriquecer com as nossas terras e precisavam de trabalhadores, eles viram nos índios uma oportunidade grande de escravizar eles. Por quê? Porque os índios não tinham estudo, os índios eram pobres, os índios viviam na mata. Então, eles falaram assim: vamos escravizar os índios, vamos pegar os índios para trabalhar com a gente. Mas, o que acontece? Houve três problemas. O primeiro é que muitos índios conseguiam fugir, porque eles eram muito espertos. O segundo é que quando entrou a parte da igreja, da religião, eles não concordavam em fazer isso com os índios, porque os índios não é que eles eram pobres, é a cultura deles, então eles não concordavam com isso, então teve muito empecilho ao receber o índio como escravo. E o terceiro, mais fatal, é que muitos índios acabaram morrendo. Por que morrendo? Porque quando começou essa onda de trabalho aqui no Brasil, vieram vários europeus, que houve a migração, enfim, que nós falaremos mais para frente sobre a migração. Mas vieram muitos europeus para cá. E esses europeus trouxeram muito doença, muita gripe, né? Deixou os índios muito debilitados. Porque o que acontece? Antigamente não existia remédio para doença, não existia vacina para aquelas doenças. As vacinas e remédios foram criando conforme a doença foi surgindo, igual o Covid. Antes da Covid não existia vacina para ela. Quando chegou a Covid, tiveram que desenvolver remédios e vacinas e formas de ajudar, de tentar salvar as pessoas, porque começaram a morrer muitas pessoas. E como que chegou o Covid para o Brasil? Por meio de pessoas que visitaram outros países e acabaram pegando a doença nesse país que visitou. Então, quando você traz uma doença nova, que não tem remédio, que não tem vacina, isso gera igual surgiu do Covid, uma pandemia. Porque uma coisa é você ter uma gripe, vai lá, toma um remédio, se cura. Uma dor de garganta, vai lá, toma uma injeção, um remédio, pronto. E quando não tem? Então, antigamente não tinha. Então, o que acontece? Os europeus, podia até ter, né? Mas não para os índios que não tinham condição de comprar. Os europeus começaram a trazer essas doenças e os índios trabalhando no pesado, né? Com plantação, cavando e plantando e no sol, eles ficaram fracos, falta de comida, porque daí os ricos malemar davam o que comer para eles. E quando a gente trabalha no pesado,
Quem trabalha com obras, com construções, eles precisam comer bem. Porque quando você gasta bastante energia, você precisa repor a sua energia. E se você não repõe a sua energia, o corpo enfraquece, tá? Então, eles não comiam direito, não dormiam direito e o corpo enfraqueceu. E com isso acabaram morrendo. Então, com a escravização dos índios, trouxe muito empecilho para os ricos, portugueses, europeus, enfim. O que eles fizeram? Viram a necessidade de trazer os negros, porque os negros são mais fortes que os africanos. E naquela época, os africanos também não tinham tantas condições, não era um lugar muito rico. Então, começaram a traficar pessoas, negros, para as terras do Brasil, para que os negros pudessem ser os escravos e os índios ir embora, tá? Então, com isso, eles trouxeram navios negreiros em situações bem precárias, presos, sem comer, às vezes demorava dias nessa viagem que era pelo oceano, demorava dias, meses, e eles lá presos, apanhando, porque se você chorasse, reclamasse, pedisse comida, você apanhava. Tratava pior do que a gente trata um animal, tá? Então, assim, o que acontece? Nesse meio caminho, eles já perdiam muitos escravos. Já perdiam, morria muitos escravos nesse mesmo caminho. E conforme ia morrendo, eles iam jogando no mar. Tipo, você não serve, você morreu, não serve. Você tá doente, não serve. Você quebrou um braço, não serve. Então, assim, eles iam descartando os negros. E conforme ia descartando os negros, trazia mais negros. Então, eles se instalaram aqui no Brasil para fazer esse trabalho da mão de obra escrava. Por que fala mão de obra escrava? A partir do momento que você faz um trabalho, você trabalha para alguém e você não ganha nada em troca, é um trabalho escravo, né? Então, você precisa receber pelo seu trabalho, pelo que você fez. Então, quando eles vinham para cá para ser escravos, não era simplesmente, beleza, vamos trabalhar, não vamos receber nada, tá bom então. Não, eles não recebiam comida, não recebiam lugar para dormir, e quando tinha um lugar para eles se instalarem para dormir, geralmente era um cativeiro, eram presos, como se fossem animais. Pior do que animais, acho que a gente trata o animalzinho de estimação bem melhor do que eles tratavam os negros. Houve muitos que morreram, houve muitos que apanharam, houve muitos que tiveram que matar. Então, assim, foi bastante violência, bastante maldade com eles. Foi um período, assim, horrível, né? O trabalho escravo foi um período bem, bem ruim com a humanidade, até porque eles eram humanos também, né? Porque tem pele de cor, tem uma cor diferente que não seja, mas eles achavam que era. E a partir daí é que começou a surgir o preconceito racial. Por quê? Porque os negros eram escravos. Se os brancos fossem escravos, se fosse ao contrário, se na época os negros fossem os ricos e os brancos fossem os escravos, o preconceito racial seria contra o branco. Então a gente carrega uma história não muito boa do mundo, porque o preconceito racial ele não está só no Brasil. Ele está nos Estados Unidos, ele está na Rússia, ele está em tudo. O preconceito racial não está só no Brasil. E olha que eu falo que no Brasil melhorou muito a questão do preconceito racial. Mas ele carrega isso. Por quê? Porque na época de anos, milhares de anos atrás, os negros eram considerados escravos. Os negros foram destinados, trouxeram para cá, vendiam eles como mercadoria. Tipo, eu troco, eu vendo meu escravo, mas eu quero aquele outro porque aquele outro tá mais forte, aquele outro tá mais bonito, tá mais cheio de vida. Então, eles vendiam, trocavam como se fossem mercadorias. Então, isso é muito desumano, né? Isso é muito difícil. Quando veio a abolição da escravatura, que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que veio a abolição da escravatura, que libertou os escravos,
os escravos começaram, os escravos não, os negros, porque libertaram eles, então eles não eram mais escravos, eles não trabalhavam mais de graça. Eles começaram a se habitar no Brasil, começaram a constituir uma família no Brasil, casaram, tiveram filhos, e aí veio todas essas pessoas, essas mudanças de cor e cultura, porque daí eles trouxeram a cultura deles para cá e moldou a nossa cultura. Por isso que a cultura brasileira ela é uma diversidade, ela tem várias culturas. Por quê? Porque com isso, quando o africano ele se libertou do trabalho escravo, ele pôde trabalhar e receber pelo trabalho dele, ele pôde casar, ele pôde ter filhos, ele começou a trazer a cultura dele. Danças, comidas, enfim, tá? Então, a cultura africana chegou no Brasil por meio dos escravos. E o nosso preconceito racial, que muitas pessoas ainda têm hoje em dia, graças a Deus melhorou muito, existem leis que dá isso como crime, mas muitas pessoas ainda praticam esse preconceito, veio por meio desta parte da história lamentável que é escravizar os negros, tá? Então, o que era a escravização dos negros? Eles são os africanos que vieram destinados a trabalhar de graça para os ricos. Em troca, de vez em quando recebiam comidas, de vez em quando apanhavam, de vez em quando não tinha nem onde dormir. E trabalhavam mais que 12 horas por dia. Então, essa é a história da escravização do Brasil. Começou pelos índios e terminou nos africanos. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Beijos e até a próxima aula.